Hello, hello, bem-vindos, gente. Então, esse é o primeiro workshop da We Help You Shine. Dani, conta um pouquinho o que é a proposta da We Help You Shine. Então, a gente tem um canal direto com vocês, né? Isso já é algo assim que está sendo do nosso dia a dia, o nosso grupo, a nossa comunidade, e nós sentimos a necessidade de ter esses encontros assim, face to face, né? No computador, tudo bem, online, mas da gente se enxergar, da gente conversar, sem ser por aquela situação de WhatsApp, né? Que às vezes vocês estão aí dando aula e daí o grupo vai conversando e daí não consegue acompanhar. Então a gente sentiu a necessidade de ter um momento assim de troca. E o que é o We Help You Shine? A gente sabe que como professores, muitas vezes, né, muitos de nós são professores particulares, são professores que trabalham para si mesmos, e a gente não tem assim uma equipe, às vezes a gente não tem colegas, então pode ser muito solitário também estar ali dando aula de casa. Então, é um momento de troca, é um momento de aproximação, da gente se dar as boas-vindas, da gente se receber e mostrar o que a gente sabe fazer de melhor, que é trocar conhecimento e ajudar o colega, como se fosse uma grande equipe, a equipe We Help You. Eu queria dizer para vocês, então, que esse vai ser um espaço muito colaborativo, tá? Eu e a Cris vamos começar hoje com essa apresentação do Celta e Delta, porque a gente adora, né? Eu falei antes, a gente adora falar de Cambridge Exams, mas esse é um espaço aberto, então tem um cronograma de 15 em 15 dias, todas as sextas até o final do ano. A gente vai dar uma paradinha ali em janeiro, eu acredito, né? Fevereiro. Quem sabe metade de fevereiro a gente já retorna com volta às aulas, mas a ideia é vocês nos contatarem e vocês nos dizerem o que vocês querem falar, o que vocês querem apresentar. Então, é feito por nós, para nós, tá? Não tem assuntos específicos. Se você acha que você dá uma aula boa de reading, vem falar de aula de reading. Se você tem técnicas diferentes de listening, vem dividir com a gente. Então, o que você faz de melhor? Tá? Que seja um espaço, então, de troca colaborativa e que a gente se sinta bem falando. Pode apresentar em inglês, pode apresentar em português, pode treinar alguma talk que você tem intenção de dar no futuro, numa conferência. O espaço é de vocês, tá bom? Exatamente. E até temas não tão ELT, digamos assim. Eu quero falar de mental health. Pode vir. Eu quero falar de a importância de se alongar para quem dá aula tá no computador o tempo inteiro. Enfim, assuntos variados também são bem-vindos. Então não precisa ficar extremamente fixado no ELT o tempo todo. Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. E, por favor, vocês podem nos interromper. Não precisa esperar até o final para fazer perguntas. Perfeito. Vamos começar então. No chat, escrevam para a gente, nessa escala harmônica, como é que vocês estão nessa tarde de hoje. Cris, como é que tu tá? Gente, eu vou dizer que eu tô na 8, porque Ah, a gente estava na correria até agora. a gente resolveu fazer uns vídeos, gravar algumas coisas e nós estamos apresentando o workshop do mesmo lugar, né, aqui da minha sala. Eu tô numa escala 7, um pouquinho cansada da minha manhã, que foi corrida, mas de boas, né? Final de semana chegando, o workshop para a gente começar, então tranquilo. Então, a Jéssica também, a Gabi tá no 8 também, a Adri tá cansada, Adri. Sexta-feira, né, gente? Sexta-feira. Tem mais gente contigo, Daniel. É. Ai, no 7. Isso aí. Legal. Ai, no 3, que legal, gente. No 9, o pessoal tá cansado. É sexta. É sexta. É sexta, tá tudo certo. Agora é o momento de relaxar, né? Uma prática, algo para vocês, digamos assim. Momento próprio, teachers. Vai, Cris, então. A Cris vai começar falando do Celta e da experiência dela. Ah, não, tem o nosso profile, né? Isso aí. Gente, nós estamos há um tempinho com vocês, então, mas poucas vezes a gente fala, né, de nós. Então, meu nome é Daniele Dalzocchio, eu sou de Farroupilha. Farroupilha fica na Serra Gaúcha, mais para o nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho 36 e eu sou mãe do Antônio, meu pequenininho, tem 2 anos e 2 meses agora. Um peraltinha muito querido e ele é a minha motivação, assim, para... Gente, não sei o que aconteceu, mas eu já vou voltar. Fechou as cortinas. Para seguir com a We Help.
Só um minutinho, pera Sim. lá. Vai dar certo. O que eu faço? Seu nome trocou. Ali, Ok, voltou. acho que deu certo. Eu não sei que comando eu usei, mas de repente era legal descobrir. Esse efeito aí era intencional? Ah, então tá. Gente, então eu e a Cris mudamos ao eHelp. Antes disso, né, eu sempre tive o meu negócio de... Sempre não, eu vinha trabalhando no meu negócio de aulas particulares, private teacher. Trabalhei também em escola pública regular. Trabalhei até o início desse ano na escola particular regular. E da minha formação, né, já que vamos falar de formação, eu fiz o C2 Proficiency, isso em 2018. Me preparei antes dessa prova, a gente sabe que não é fácil, provas de proficiência realmente nos desafiam. Quando a gente começa a se preparar, parece que a gente não sabe nada de inglês, né? Dá uma frustração. Mas tudo bem, meta alcançada. Fiz o Delta módulo 1 e foi ali o embriãozinho da WeHelp, né, Cris? Isso. E depois eu comento com vocês por que por enquanto eu fiquei no módulo 1, tá? Tem os outros módulos, mas o que nos interessa hoje é o 1. E é isso. Vamos lá. Então, né? Meu nome é Cristina Perim. Sou da cidade vizinha, então aqui a gente está na Serra Gaúcha. A cidade vizinha fica a 20, 30 minutinhos, dependendo da posição da cidade. Sou mãe de dog, então sou mãe da Lola. Não tenho intenção hoje de ter filhos. E a Lola supre essa minha característica. Gosto muito de cuidar de bichinhos e tudo mais. Tenho formação, então, letras, tanto português quanto inglês. Fiz Celta e o Delta módulo 1. O módulo 1 foi quando eu e a Dani nos reconectamos. Esse ano, agora em janeiro, como eu sou prof também de escola pública, tive a oportunidade de fazer o PDPI. O PDPI é uma formação pela Fulbright e pela CAPES, que nos levam, então, a estudar nos Estados Unidos. Fica mais ou menos 2 meses nos Estados Unidos e, dessa vez, eu estudei sobre metodologias. Tem a opção também para profs que estão começando de estudar inglês apenas, né? Não metodologias de ensino. Tem a minha escola de inglês online, dei aula na Inglaterra, né, entre os anos de 2017 e 2019, e eu e a Dani somos também Speaking Examiners, então a gente trabalha fazendo as provas como examiner, né, como speaking, então, de algumas instituições. Muito bem, então a gente vai começar primeiro entendendo um pouquinho sobre o que é, afinal de contas, o CELTA. O CELTA, então, é uma qualificação lá de Cambridge, da Inglaterra, né? Lá que surgiu. Porém, são muitas universidades ou centros que estão habilitados a dar essa certificação, a fornecer essa certificação, porque ela segue um padrão. Vamos já entender melhor sobre isso. Então, por que eu escolhi fazer o CELTA, afinal de contas? Eu nunca tive a oportunidade de fazer intercâmbio quando eu tinha meus 15, 16, 17, 18 anos. Nunca, não tinha como. Minha família não tinha essa possibilidade para me ajudar. Então, me formei, já estava trabalhando, consegui me mudar para a Inglaterra, para Londres. Eu tinha uma licença de 3 anos como funcionária pública e aproveitei ela. Cheguei lá achando que ia fazer meu intercâmbio, assim, né? Então, fazer qualquer coisa, vou trabalhar de garçom, vou ser babá. Fui tudo isso, tá? Fui garçom, fui garçonete, fui babá, porém não era o que eu queria. E eu não conseguia sair disso. Então eu tinha alguns alunos particulares, inclusive minha primeira libra, meus primeiros 15 libras que eu recebi foi de um aluno particular, quando eu cheguei lá. Porém, era uma coisinha pingada ali, outra coisinha pingada lá, tinha que viajar longe, não estava dando certo. E como garçonete, os horários, então esse sou eu e meu marido, era complicado. Então, ou eu trabalhava em restaurante e daí tinha o horário noturno, ou eu trabalhava em hotel e ganhava mal, e daí tava naquela, tipo, tá, o que eu faço? Já fiz meu intercâmbio de 1 mês, agora vamos melhorar isso aqui. E pesquisando os currículos, então, os currículos, a descrição dos empregos, né? Eu ficava assim, tá, o que eu vou fazer, afinal de contas? Vou fazer um CPI, um C2, né, uma qualificação C2, ou vou fazer o CELTA? Então, pesquisei muito o que eles pediam nos currículos.
e descobri que para trabalhar como professora, eu precisava do Celta. Porque eu mandava meu currículo, eu já tinha qualificação, eu já tinha graduação aqui, né, de letras, já tinha experiência trabalhando como prof, só que eu não estava nem aí, ninguém me chamava. Então, parei tudo que eu estava fazendo durante um mês e decidi fazer, então, o Celta, que eu fiz o Celta intensivo, né, que é aquele de um mês que realmente você não tem mais vida, então você precisa focar em fazer o Celta durante aquele período. Então, antes de entrar, o que que você precisa pensar? Em escolher o centro. Eu escolhi o centro Lewisham, porque ele era, não era perto de onde eu morava, mas eu gostava dele, eu gostava da estrutura dele, das possibilidades, dos profs que estavam lá. No Brasil, né, tem centros em São Paulo, Uhum. online, né? Hoje, por causa da pandemia, É. existe essa possibilidade de fazer online, né? Porto Alegre eu acho que não tem. Não tem. Eles estão tentando abrir no Farroupilha, mas ainda não temos notícias exatas se tem realmente. Cris, só uma pergunta. Quando você fala escolher o centro, você vai ter aulas preparatórias para fazer a prova, é isso, não é? Não, isso é importante, já vou É falar, um não é uma curso. prova, é um curso. Isso é um Um curso de curso. portfólio que chama, No final, você tem a sua avaliação. durante o curso todo. Nossa. Isso. Durante o curso todo Mas, você por exemplo, esses online que a gente tem, porque uma vez uma empresa de São Paulo me procurou. Aham, E aí você tem que, igual você falou, você vai falar, né, das qualificações. Então é isso, né? Se eu fizer online, eu estou fazendo, estou sendo avaliado o tempo todo, é isso? exatamente, porque as aulas, apesar delas serem online, né, elas não é um curso gravado. São aulas como se fosse agora, tipo, é ao vivo. Então, Deixa eu perguntar uma coisa também, claro, aproveitar. É, uma das coisas que eu penso em talvez é usar dessa flexibilidade que a gente tem do online, fazer uma organização financeira e viajar para fazer o curso, já fazer fora. Faz sentido? Vocês acham que existe um diferencial de realmente, por exemplo, ir para Londres fazer o curso ao invés de fazer um curso online de São Paulo? Vocês acham que tem alguma diferença? Vale a pena esse investimento a mais? Ou, ai, não te preocupa, usa esse dinheiro para outra coisa, enfim. tudo depende. Então, depende dos teus objetivos. Se você quer ficar por lá ou fazer contato, o networking com pessoas de lá, faz lá. Agora, se teu objetivo é crescer teu negócio aqui, faz aqui. Por quê? Tu vai, digamos, ficar um mês em Londres. Tu não vai viajar. Tu não vai passear pela cidade. Tu não vai ter final de semana. Então, daí faz aqui. Agora, se tu no futuro quer ficar por lá ou quer fazer networking com o pessoal de lá, aí vai pra lá. A gente tem exemplo da Gabi, né? Uhum. Tu queres contar? A Gabi é uma amiga nossa aqui da cidade vizinha também, que também fez letras na UFS junto com a gente. E ela fez isso, né? Ela foi para Dublin e lá ela se preparou, fez o Celta todo em Dublin, passou e conseguiu emprego numa escola local. Está empregada lá até hoje, né? Isso, exatamente. E logo em seguida daí fez o Delta, então seguiu as certificações, né? Mas ela teve esse plano, ela resolveu fazer para ficar lá. Eu acho que do ponto de vista Essa é a questão, decidir isso, né? Se a ideia. Porque é uma coisa que eu penso, então. Mas eu não decidi ainda. Então, quando eu decidi, então já ajuda nesse ponto. Legal. Isso. Como é que ele está? Então, tu escolheu o centro. O que que vai acontecer daí? Então, não precisa fazer CPI, C1, não precisa nada disso. O próprio centro vai analisar o teu nível de inglês para ver se tu estás, então, preparado para poder fazer o CELTA. Então, o centro vai analisar isso através de uma prova escrita e também através de uma prova prática para verificar se tu tem noções que tu já tem como teacher, certo? O que que acontece? Tu não precisa ter noções, mas eles querem verificar para organizar o cronograma do curso de acordo com os alunos que eles vão receber, para saber se eles podem ir mais avançados ou se eles vão precisar bater muito em tecla básica. Geralmente diz que o nível de inglês que você tem que ter para entrar num Celta é o esperado mais ou menos entre um B2 e C1, assim. Exatamente. Esse é o mínimo esperado, tá? Não que eles vão pedir para vocês
o certificado, uma comprovação, não é que você tenha que ter um B2 First para entrar, não tem um pré-requisito, mas as aulas serão dadas nesse nível de inglês, o que vocês terão que produzir de forma escrita está nesse nível de inglês. Então, é por isso que eles pedem que vocês tenham mais ou menos um nível avançado desejável já. Então, para quem que é esse curso? Para quem que é recomendado, né? Para profs que estão começando, não tem experiência nenhuma, estão início de carreira. Porém, ele também é recomendado para profs com experiência, que desejam desenvolver mais essas habilidades, né? E, principalmente, quem que faz CELTA? Profs que querem viajar e ensinar inglês. Então, tem muito falante nativo, digamos, da Inglaterra, dos Estados Unidos, que faz CELTA ou TOEFL, não, TESOL, TESOL, para poder viajar e ensinar inglês na Indonésia, na Tailândia, por aí. O que ele é equivalente, então, como ele é um curso da Inglaterra, ele tem uma equivalência, então, na Inglaterra. No Brasil, embora ele seja muito importante, ele não tem validade no MEC. Então, ele não vai adiantar nada para mim, que eu sou professora pública, por exemplo. Não faz diferença nenhuma, não estou nem aí para esse curso. Ele não vai me dar pontuações ou nada do gênero, tá? Mas na Inglaterra, então, ele equivale ao nível 5. O que é o nível 5? Ele é um nível abaixo do Bachelor, que seria uma graduação, e no mesmo nível do Honors, do nível abaixo também do Honors Degree. Então, aqui fica o nível 5. O que inclui nele, né? Um Higher Degree, Degree de Apprenticeship, e também um Foundation Degree, um Deep HE. Então, são diplomas de college, como se fossem. São diplomas de pessoas que se formaram em aprendizes, né? Em alguma coisa. Quem que acaba fazendo esse curso, então? Como eu disse, professores nativos, certo? Então, por exemplo, esse prof queria melhorar a forma como ele dava aula. Então, ele já era um prof de uma escola e ele queria essa certificação. Essa prof aqui, a Mina, ela estava fazendo a graduação de literatura e ela precisava, então, ou fazer um curso de gramática ou ela podia fazer o CELTA. Ela escolheu o CELTA porque fazia mais sentido na carreira dela, né? Essa aqui sou eu, precisava trabalhar urgentemente na minha área. Essa aqui é uma prof da Itália, e ela queria voltar para a Itália, ela já estava em Londres há bastante tempo, ela queria voltar para a Itália para trabalhar também com a língua inglesa lá. E aqui não aparece na foto, mas tinha também um homem que trabalhava em bancos, ele não queria mais essa área, tinha uma esposa brasileira, queria ir para o Brasil, então ele fez o CELTA para poder dar aulas no Brasil. Então são motivos diferentes porque que as pessoas procuram fazer essa certificação. Importante, scam alert. Existem pessoas que vendem um preparatório para fazer o CELTA. Isso não existe. Não tem necessidade nenhuma. Tá? Não precisa. Não precisa. Quando você se matricula, os centros vão te orientar. Então, tu se matriculou, digamos, hoje, setembro, tu vai fazer a certificação lá em janeiro. E eles vão te dizer, ó, antes do curso começar, você precisa ler esse material aqui. No meu caso, eles indicaram esse livro, então, The Practice of English Language Teaching, do Jeremy Harmer, e é um livro que a gente indica para todo mundo, tá? Então, ele é muito bom, traz muita dica boa como práticas de ensino, e são coisas bem fáceis de compreender. O CELTA é focado em quem? Didática mesmo? Sim, já vou mostrar quais são os conteúdos, então, do CELTA. Didática é um deles. Tem muita Isso coisa. aí. Muita coisa envolvida. Então, como eu disse, tem opções para fazer, né? O que eu escolhi foi o full time, porque eu precisava entrar na minha área de trabalho antes que eu enlouquecesse. Então, eu não queria mais trabalhar como babá, não queria mais trabalhar como garçonete, então eu fui atrás dele. Ele é um mês, é das 9 às 5, e não se iludam, como eu falei antes, ele é intensivo. Não acho que vocês vão ter vida social durante aquele mês de curso, tá? O part-time, já ele é durante 4 meses, e daí você vai fazer provavelmente 2 noites, 2 tardes, algo assim.
E hoje existe a possibilidade de fazer tanto full-time quanto part-time online. Então, não precisa mais ser presencial, né, após a pandemia. Como que eles vão avaliar você? Então, é uma avaliação por portfólio. Então, eu não trouxe meu portfólio, mas ele é um calhamaço, gente, gigante. Em que você vai fazer muitas práticas, muitos trabalhos. Para ser aprovado, tem que ter 100% de presença, então não pode faltar. Vai ter práticas de ensino, então você vai dar aula, por isso que ele é um certificado válido internacionalmente. E vão ter 4 trabalhos escritos, que tem essa média, tem que ter no mínimo 750 a 1.000 palavras, e não tem uma prova final. Porém, tem 3 tipos de nota para aprovação. Eu queria muito ter o PAS-A, mas eu tenho o PAS-B. Então, tem a possibilidade do PAS-A, do PAS-B e do PAS. O que que acontece? Tem também, eles deixam bem claro que pode ser que não passe. Existe a possibilidade de reprovação. Mas geralmente você é avisado se tá indo muito mal, tá? O seu Isso. tutor, se for uma pessoa séria, vai te dando feedback, vai te dar os pontos a melhorar. Então, se você não fizer nada do que for falado e realmente não seguir, né, o que é o curso, daí vai estar preparado pro fail, né? Mas é difícil isso acontecer, tá? A Brenda perguntou quanto a valores, né? O valor vai ser o mesmo. Qual que é a vantagem de fazer no Brasil? Ele custa em média de 1.000 libras. A vantagem de fazer no Brasil é o parcelamento, né? Então aqui a gente pode parcelar, caso seja necessário com os centros. Se você for fazer no exterior, o pagamento é à vista. Meninas, uma pergunta sobre esse intensivo que é não de um intensivo, o semi, que é de 4 meses. É possível seguir trabalhando e fazer o curso ou não? É melhor, de fato, tirar um mês de férias, se focar nisso e resolver de uma vez? Eu sempre indico o de 1 mês, porém, tem pessoas que vão precisar fazer o de 4 meses, né? O que que acontece? Tu vai ter que se organizar para poder fazer os trabalhos direitinho, para poder fazer os teus lesson plans e tudo mais, com bastante cuidado que eles pedem. Tá? O que que a gente estuda, então, afinal de contas? Para quem tem letras, né? Ele é uma mini faculdade de letras, só que não tem a literatura. Então, não aparece nada de literatura durante o Celta. Como que era a grade? Então, vou mostrar para vocês a minha grade da primeira semana. Essa só da primeira semana. Então, realmente das 9 às 5, como vocês podem ver aqui, né? Então, quando a gente chegava, tinha já uma preparação, então a gente já se preparava para poder dar aula. Tinha uma meia horinha ali. Depois a gente dava aula. Depois eles davam feedback pra gente. Então, ao mesmo tempo que a gente dava aula, os nossos colegas ficavam anotando feedback pra gente, o prof também. Depois, esse feedback era repassado e a gente já se preparava para o dia seguinte, que tinha teaching practice de novo. E daí depois tinha muitas coisas. Por exemplo, a gente fazia pesquisas sobre researching about grammar, form and meaning. A gente trabalhava com os receptive skills, então listening and reading, como é que eles funcionam, phonology, lesson planning, como é que a gente faz para as CCQs, né? Então, checking meaning, form and pronunciation. Muitos conteúdos que a gente vê na faculdade de letras, mas aqui eles são intensificados. E esses são os assignments. Então, como eu falei, são 4 assignments. O primeiro deles, eles vão te dar uma frase. No caso, essa era a frase que eu tinha que trabalhar. Por exemplo, Fiona is very sociable. E eu precisava, então, descrever exatamente, completamente essa frase. Então, o meaning da frase, a function da frase, como que forma isso, a pronúncia, né? Possible students difficulties, e assim por diante. Era umas 4 páginas só descrevendo essa frase. Depois, esse trabalho foi bem legal. Então, a gente fazia uma entrevista com um dos nossos estudantes, e eles pediam que fossem estudantes de outro país. Então, não podia ser um estudante brasileiro no meu caso, né? E eu tinha que descrever as dificuldades que esse estudante tinha, para depois sugerir
atividades para esse estudante e explicar o motivo por que eu estava sugerindo essas atividades. O próximo assignment foi o que nos ajuda até hoje na WeHelp You, que é um Skill Related Task. Então, a gente tinha que escolher um material autêntico ou então de um livro didático e organizar uma aula inteirinha explicando o passo a passo de cada aula e o motivo de por que eu organizei esse exercício, qual que é a função dele, qual que é o benefício dele. E esse, então, foi a biografia que eu usei para poder explicar o motivo, né, de cada aula, o motivo de cada partezinha da aula que eu estava fazendo. Então, lá se trabalha muito com a questão do ESOL, que é as pessoas de outros países que estão morando lá, mas que falam outra língua. Então, tinha muito material na City of London sobre isso, porque eles não trabalham com foreign language, né? É o que aqueles alunos que estão ali morando em Londres precisam trabalhar. Então, esse é um assunto muito legal de se estudar. Deixa eu só dar uma olhadinha no chat. Fazendo o preparatório do TKT ajuda a ter uma ideia melhor do Celta? Uma nota melhor no Celta? Ele é um preparatório, ele não deixa de te dar um conhecimento prévio, né? Ele é o primeiro passo antes do Celta, como a gente diz, na escala de qualificações de teaching da Cambridge Suite, o TKT ele é um iniciante, então sim. Isso, até depois a gente mostra novamente a grade curricular ali do UK e mostra para vocês onde é que encaixaria o TKT, né, nesse nivelamento. E, como eu disse, a gente tinha que dar aulas, né? Só que a gente tinha que preparar essas aulas antes de dar. Então, logo no início, a gente não precisava fazer um lesson plan completo, não era da primeira aula, tá, vai, entrega tudo completinho. Mas, a partir da segunda, terceira aula, eles já pediam, já te orientavam para te fazer o lesson plan com stages bem direitinho e também um lesson plan completo para cada aula. Então, tinha que ter os stages, o learning outcome, qual que era a atividade do prof, qual que era a atividade do aluno. E aqui era a hora que a gente chorava, né? Que eram os tutor comments. Eles descreviam exatamente o que eles tinham percebido da nossa aula, o que a gente poderia melhorar. Então, esses feedbacks que eu guardo até hoje, eles são muito importantes. Sempre que a gente começa um curso desses, eu acho que na ficha de inscrição, em algum lugar eu li o comentário como você se sente em relação a receber feedback, né? Uhum. Porque, gente, eu acho que a parte mais dolorosa para um professor, né, é receber um feedback negativo, mas ok, a gente tem que aceitar, né? Porque a gente está acostumado a estar ali como autoridade na frente do aluno, a gente às vezes pensa que sabe tudo, né? Ou a gente quer dominar o assunto, de coração a gente quer saber tudo. E é doloroso, mas é bom, né, Cris? É importante. E qual que era? Por que eu tirei B, né? Afinal de contas. Eles jogam logo no início, me disseram que era muito boa, estavam muito emocionados, assim, de ter uma aluna brasileira que soubesse tanto. Porém, eu era muito, muito boa nas aulas de gramática. O que acontece? Aqui no Brasil, a gente tem e dá muita aula de gramática. Porém, a gente não dá tanta aula de skills. Né? A gente não tem esse hábito de dar aula de skills seguindo a metodologia que eles indicam. Então, para mim, o writing, ensinar o writing, é que baixou a minha média e eu acabei tirando B, por causa que eu não consegui dar a volta nele. Certo, gente. O que mais, então, de dúvidas que vocês têm antes da gente passar para o Delta? Cris, vocês conhecem alguns centros que vocês poderiam indicar para a gente, que são para a gente poder fazer, por exemplo, no meu caso teria que ser online, né? Ou só cultura? Eu sei que a cultura tem, né? Tem a cultura, tem o centro que a gente se preparou, como era? Seven, ali de São Paulo. Tem Open Center. São Paulo Open São Paulo Center. Center. Esse também o pessoal fala bem. Assim, a gente... Como a gente não indica, a gente diz o que existe. Exato. Não, os que vocês conhecem.
Isso. Eu conheço esses 13, então assim, CNA também. CNA também faz. CNA também faz. É Uhum. bacana vocês pegarem algumas referências de quem de fato fez nesses locais, né? Com a Seven, a gente teve um atendimento ali e tudo mais, algumas questões, ótimo centro, assim, preparou a gente, tudo certo. Mas sempre tem questões, né, assim, de preferência, de prefiro aula desse jeito, né, enfim, mas a gente teve muito êxito na nossa escolha, né? Sem dúvida nenhuma. Mas preferimos não indicar, assim, centro esse ou aquele, né, a gente gosta que vocês mesmos peguem as referências. Isso. E o que é legal é vocês entrarem em contato com o centro e descobrir quem que vai ser o tutor, quem que vai orientar Isso é legal. vocês, né? Então, pesquisem quem vão ser os tutores daquele curso, naquele semestre ou naquele mês. Outra coisa importante, pessoal, esses cursos e exames de Cambridge, a ideia é ser padrão. Uhum. Então, a ideia é vocês não sentirem diferença numa tutoria de um centro para outro, porque esses profissionais, eles têm que seguir o padrão de Cambridge, eles são avaliados, tá? Então, assim, é para não ter muita divergência. No centro que eu fiz foi assim, não foi legal, no outro foi... A gente espera que seja sempre 100% de qualidade, né? Isso, e um detalhe, né? Como ele é portfólio, eles seguram presencialmente, né? Eles seguram o portfólio de vocês por um tempo e eles vão devolver depois. Depois de um mês, mais ou menos, eles devolvem o portfólio, então não fica com ele direto. Eles são inspecionados, né? Isso aí. É bem rigoroso ser um centro Cambridge. Mas faz parte, né? Por isso que a gente se esforça e quer, né, ter essas certificações. Isso, a Carol falou que tem o São Paulo Open Center, que ela conhece uma das tutoras. Eu fico 100% insegura, principalmente no writing. Vocês têm algumas sugestões? No writing, explica melhor a tua pergunta, Karina. Tu diz fazer os assignments ou uma aula de writing? Fazer o que vocês explicaram, precisa escrever páginas. De como produzir. O speaking talvez eu até passaria em relação ao nível, mas o writing é A1, né? Que eu não escrevo, então é bem baixo mesmo. Não, então uma dica... Então você é insegura em relação à sua escrita para produzir os materiais que o curso requer, né? Exato. De repente, antes de pensar em começar o Celta, ir praticando até, talvez, com teachers parceiros para ler aquilo que tu produz, para ter um feedback. Assim como professores amigos teus, acho que é uma prática legal, assim, vocês trocarem algumas escritas, até mesmo você comprar algum manual do Celta, né? Acho que tem, né, Cris? Existe, De ver qual é o tipo de produção textual que eles esperem dos professores, como faz esse portfólio, e ir treinando, escrevendo coisas tuas, assim, mais para praticar mesmo. Vou dizer que eu tentei comprar esses dias do portfólio, o manual do Celta, né? Só que no físico ele não está disponível, não tem disponível. Mas na versão Kindle dá para comprar na Amazon. Então, é o material que se usa durante o curso também. É um material legal de se ter. A Carol falou das universidades de York. Isso aí. Certo. Então, vamos agora ao Delta. O Delta. Então, assim, pessoal, o que é o Delta? O Delta, ele é um diploma, né? Como eu falei para vocês, na organização da Cambridge, nos certificados de ensino, a gente tem lá os degraus, né? O TKT, o Celta e o Delta. O Delta, hoje, ele é um diploma, tá? Com validação, claro, internacional. Eu escolhi esse curso, na verdade, porque estávamos no meio da pandemia e eu queria fazer alguma coisa que me desse, assim, a oportunidade de reciclar tudo aquilo que eu vi lá na faculdade de letras, né? Quando eu fiz a faculdade de letras em inglês, eu já dava aula durante todo o dia, eu era prof de language schools, e a gente acaba que faz a letras em inglês com aquela sensação de estar correndo contra o tempo, né? De eu preciso me formar. Eu gostei muito da minha graduação, mas eu queria reciclar, eu queria revisar aquilo. Pandemia, eu estava em casa, todo mundo estava em casa, eu tinha tempo para estudar, e aí eles me ofereceram o Delta Módulo 1 online, tipo um self-study, com encontros com o tutor de forma
assíncrona, né? Ao vivo. E eu ia ter os meus trabalhos, as minhas provas corrigidas por um outro tutor. Então, era um curso assíncrono, com 2 tutores, encontros a cada 15 dias. E a prova final, o Delta, diferente do Celta, ele não é um curso, ele é uma prova. Então, esse que eu comprei foi o preparatório, e já vinha no valor do preparatório, já vinha incluso ali a taxa da prova. Então, já era o pacote completo. A prova eu fiz presencial, lá em São Paulo, ou ali em São Paulo, dependendo de onde vocês estão, tá? Cristo, faz isso. O que é o Delta? Então, ele é o Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages. Ele é uma combinação avançada de teoria e prática, tá? Se a gente entende que o professor, ele começa no TKT, no Celta ele vai dar aula, ele é avaliado, no Delta ele já é um professor experiente. Então, o aprofundamento de conhecimentos no Delta é maior, tá? Ele é feito em 3 módulos. Para você dizer que você tem um Delta, né? Eu não digo que eu tenho Delta, eu digo que eu tenho Delta 1. Você tem que completar os 3 módulos e daí você recebe um certificado para cada módulo e um que equivale aos 3, tá? Isso é ter o Delta. Para quem a gente recomenda? Eles dizem professores com pelo menos 1 ano de experiência, mas na prática ninguém concorda com isso. A gente diz que tem que ter mais. Tá? Eu com 1 aninho de experiência eu não ia ter condição. Não ia dar certo. Não ia dar certo, é. Qualifica, então, os professores como especialistas, tá? Ele não é foundation, ele é um curso para te deixar especialista. E o Delta é bacana para quem quer assumir um cargo, assim, de senior, quem quer virar teacher trainer, quem quer se aventurar em outras áreas. No caso, o Delta fez com que eu e a Cris nos inspirássemos para seguir na área de produção de materiais didáticos, tá? Foi o que me brilhou os olhos, assim, foi o que fez a gente ir para esse lado. Ele tem uma equivalência nível 7 no Reino Unido, né? Que não é igual, mas é mais ou menos uma, vamos dizer assim, algumas disciplinas de mestrado, né, Cris? Ele equivale a disciplinas de mestrado. Então, digamos que tu fez um módulo, é como se tivesse feito uma disciplina de mestrado. Fez os 3 módulos e, digamos, tu quer fazer um mestrado na Inglaterra, tu consegue abater 3 disciplinas. Então, não precisa fazer 3 disciplinas referentes àquilo, claro que se for na mesma área, né? Se for fazer um TESOL, por exemplo. É interessante, assim, que talvez vocês estejam pensando, né? Mas eu tenho que fazer o Celta como pré-requisito do Delta? Não. Eu não fiz o Celta, a Cris fez, porque ela queria trabalhar na Inglaterra. Eu não fui para a Inglaterra, na verdade, eu fui para a Inglaterra, mas não fiquei lá trabalhando. Eu fui direto para o Delta. Na verdade, como eu falei para vocês, eu já tinha letras em inglês. E para quem já tem letras em inglês, dá para entrar direto no Delta. Pode ir, pode fazer, porque é revisitar toda a sua faculdade de letras em uma prova. Basicamente é isso, tá? Se você fez uma letras em inglês forte, se você se preparou bem, eu não vejo motivos para temer o ir direto para o Delta, tá bom? Então, o Delta, ele tá aqui, né, nível 7, então ele é equivalente não é equivalente ao mestrado, mas ele é equivalente a disciplinas de mestrado. O Celta tá aqui, então, como nível 5, equivalente a disciplinas de graduação, né? E o TKT, que vocês tinham perguntado antes, ele é como se tu tivesse terminado o ensino médio e tu faz aqueles cursos, como a gente tem o IFE aqui, né? O Instituto Federal. Então, é como se tu tivesse uma prova, digamos assim, que te habilita. Ele é um preparatório, não é um preparatório, ele é uma prévia, né? Digamos Isso. assim. O TKT ele aborda conceitos fundamentais de teaching. Então, ele na escala é o primeiro. Isso. Assim que a gente pode dizer. Isso. Então, como se eu tivesse saído do ensino médio e feito um cursinho de especialização curta, assim. Exato. Vocês sabem dizer o valor do TKT? Não sei. Não sei, as escolas bilíngues, pelo que a gente tem visto aqui pelo Rio Grande do Sul, pelo menos, as escolas bilíngues estão oferecendo para os professores. O que eles fazem é aquelas escolas que têm projeto bilíngue, né? Pegam os professores de, por exemplo, das áreas do conhecimento que falam inglês, então eles estão oferecendo como uma formação à parte, né?
Agora, eu não sei dizer em termos de valores. Eu acho que fica um pouco menos A do Carol que tá falando aqui no chat, 450 cada prova, e são 3. é o TKT, são módulos também, tá? Isso, daí tem o Clio, né? É. Ah, Young Young Learners, tem mais um agora. tem mais um, Isso aí. E elas são provas de assinalar, né? Então, tu vê a questão e assinala. São 80 perguntas. 80 perguntas, 80 minutos para fazer. Isso aí. E é possível, sim. Não precisa ter o Celta e depois fazer o Delta, que era o que a Dani estava explicando agora, né? Isso, dá para entrar direto. Se você tem experiência de ensino, fez a letras em inglês, eu acho que dá para ir direto para o Delta, tá? A menos que você queira, né, fazer tudo. Módulo 1, hoje eu vou falar do módulo 1, que foi aquele que eu fiz, tá? Por que que eu não fiz o módulo 2? Porque logo depois do Delta eu engravidei do Antônio, e aí eu não quis fazer com um bebê pequeno em casa. Eu acho que a gente tem, quando a gente faz esse tipo de certificação, a gente tem que, como a Cris falou, tem que estar 100% focado. Então, para mim, não é o momento agora. E foi no módulo 1 que eu estudei aquilo que eu mais gostava, né? Que era Materials Design, que é o que a gente faz na WeHelp You hoje. Então, hoje a gente vai fazer praticamente um mock test do módulo 1, tá? Não completo, né? Claro. Mas para vocês sentirem como é que é. Então, para começo de história, o módulo 1 é uma prova, ele não é prática de aula assistida, nada, é só uma prova. Essa prova, ela envolve conhecimentos de compreensão da língua, metodologia e recursos para o ensino, tá? Nada na prova do Delta tem letra A, B ou C, é tudo resposta discursiva, então você vai escrever muito, muito, muito. Mesmo. Isso. O exame consiste em 2 testes, a parte 1 e a parte 2, 90 minutos para cada parte, 15 minutinhos de break para tomar uma aguinha e volta para a sala. Ok, então vamos lá. Paper 1. O que vocês vão encontrar na primeira parte da prova? Imaginem que vocês fizeram um preparatório ali, vão fazer a prova. Então, o Paper 1, ele tem 5 partes, tá, pessoal? Ele vai envolver respostas longas e curtas. 90 minutos para fazer tudo que eu vou mostrar agora. Vocês podem me interromper sempre que quiserem, tá bem? A primeira task, ela é uma situação assim, ó. Envolve conhecimentos de vocês nas nomenclaturas, das nomenclaturas, nos termos, nas definições de sistemas, habilidades, métodos e abordagens, tá? Então, é um pouquinho de tudo do que a gente faz, mas a gente tem que saber o nome e saber dizer o que que é. Então, você tem ali, nessa task 1, 6 definições, e você precisa ler a definição e escrever qual que é o termo correto. Por exemplo, é isso que vocês vão encontrar. Provide a term for the definition below. Verbs which refer to a state. Example, belief, knowledge, feeling, and which are not normally used in the progressive form. Vocês saberiam dar resposta para essa definição? Que verbos são esses? Vamos ver o chat. Ter o C2 ajuda muito no Delta, tá? Dizem que para o Celta é o C1 e para o Delta o C2. É claro que não é obrigatório ter, né? Mas ajuda. E aí, vocês saberiam dizer? Aqui a gente tem exemplos. Exato. Então, a resposta seriam state verbs para essa questão, tá? Eu não coloquei a resposta? Não, deixa eu voltar. Então, aqui seria a resposta esperada, state verbs. Então, é esse tipo de coisa, tá? Essa é a task 1. Vocês vão ter 6 definições e tem que acertar o termo correto. A task 2 é o contrário da task 1. Vocês têm 4 termos e vocês têm que escrever uma definição e um exemplo. A definição não pode ser muito longa, ela não pode ser breve demais, ela tem que ser suficiente. Por exemplo, provide a definition and an appropriate example for the term below. Schwa. Gente, como é que vocês definiriam o schwa sound? Então, assim, a gente se prepara, é para isso que serve o preparatório para o Delta, tá? A gente praticamente, né, decorava algumas definições, decorava alguns exemplos. Quando a gente fala, por exemplo, de pronúncia no Delta, você tem que transcrever
o exemplo ali, né? Eles requerem tudo que tem a ver com pronúncia, tem que fazer a transcrição, tem que usar o IPA. Então, a gente supõe que você já teve um contato com o IPA, né? Já tem a prática com a escrita fonética. Então, essas são as primeiras 2 tasks da primeira prova de 90 minutos. Essa parte da prova não vale muito, apesar de ser trabalhosa, não vale muito. Então, nas estratégias de prova, é recomendável que você faça só depois, tá? Alguém tem mais perguntas? Vamos ver o chat. Poderia ser a resposta non-action verbs, tá? Mas também, durante a preparação para a prova, eles te orientam que a forma com que a gente se refere a algumas coisas, como estão nos livros didáticos, eles dizem que, às vezes, para o padrão de Cambridge, é muito simplório, porque a linguagem dos livros didáticos, ela serve ao aluno. Então, algumas coisas a gente precisa usar uma referência, né? Então, a non-action verbs, eu lembro que era aceito também, né? Sim. Mas a resposta indicada era stative verbs. Agora, tem outras situações, né, que a gente colhe os nomes que estão nos livros didáticos e nem sempre eles aceitam. Então, isso tem que estar ligado. Num bom preparatório, vocês vão ter possibilidade de saber tudo isso. A Task 3, a gente tem que identificar 3 language features que os alunos precisarão para completar uma tarefa escrita ou oral. E aqui vem aquilo que a Cris falou, né? Muitas vezes a gente não reflete a respeito das speaking sub-skills que o aluno vai precisar para completar uma determinada tarefa oral, né? O que é uma speaking sub-skills? É aquelas sub-habilidades que o aluno precisa para desempenhar uma função maior, né? Por exemplo, para a gente combinar o que vai levar para o jantar hoje à noite, a gente tem que ter uma habilidade de negociação, né? É uma subskill. Então, eu preciso negociar com a Cris. Ó, a gente vai levar molho de tomate, vamos fazer o quê? Vamos fazer um espaguete, vamos fazer, né? Então, a negociação, o clarifying que eu coloquei ali é uma subskill, porque se eu não entender a Cris, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, please, can you repeat? Could you repeat? Bem como na parte de escrita, você saber indicar quais são os features of discourse. Então, assim, dentro de um texto ali, o que tu precisas desenvolver para chegar no produto final, né? Será que se eu estou escrevendo talvez uma resenha de um livro, será que eu não preciso de linguagem para avaliar? Então, o Paper 1 Task 3, a gente tem que entender mais sobre como identificar language features. Falando em C2, aqui nas dúvidas do chat, a Gabi pergunta, vocês acham que ter essa prova também ajuda em teaching? Se você quer dar aula disso, né? Se você quer dar preparatório de C2, ajuda em teaching no sentido que te dá confiança, né? Se você tem um certificado C2, você dá aula para alunos avançados, você tem uma flexibilidade maior no seu inglês para auxiliar os seus alunos. Então, o C2 também é bem-vindo. Ele não trata de habilidades de teaching, mas ele te dá confiança linguística. Tem que decidir que certificado você quer fazer a partir dos seus objetivos, né? Se tu quer melhorar o teu próprio inglês para dar aula, daí faz sentido ter um teste de proficiência. Se tu quer melhorar tuas habilidades como professora, avançar no teu negócio, faz mais sentido um preparatório relacionado a isso, né? Ao teu próprio negócio. Uma das partes que eu gostava bastante na prova do Delta era a Task 4, ainda no Paper 1, tá? O que a gente tinha na Task 4? A gente recebia um trecho de um discurso autêntico, produzido por algum aluno. Era uma transcrição de um discurso oral ou um texto escrito na letrinha do aluno, né? Ou escrito. O que vocês tinham que fazer? Vocês tinham que a gente tinha que identificar pontos fortes e fracos nesse discurso oral ou escrito e elencar na resposta descritiva, né? O aluno foi bem sucedido aqui, e o aluno errou aqui. Só que na rubric, no enunciado da tarefa, eles te davam o nível do aluno, né? Então, assim,
o que Cambridge estava nos testando aqui? Era a tua habilidade de saber o que esperar de um aluno, por exemplo, A2, tá? E saber onde ele foi bem sucedido ou ele errou. Às vezes a gente recebia o material feito por um aluno de avançado. Então, quais seriam os pontos fortes e fracos do aluno de avançado? Será que um aluno de avançado ele poderia errar, por exemplo, estruturas básicas? Então, a gente tinha que ter esse tipo de olhar. E na sua resposta descritiva, conseguir acertar quais eram os pontos fortes e fracos previstos por quem iria corrigir a prova. Dúvidas? Aí, seguindo, né, tudo isso em 90 minutos. A Task 5, ela é dividida em duas questõezinhas, né? Uma é você ganha ali na prova um extrato de um texto autêntico, e aí você tinha que saber identificar as características do gênero textual. Não raro a gente fazia os simulados e eram propagandas, às vezes algumas histórias, né, que apareciam em jornal. Muita coisa de jornal e revista sempre. Muita coisa de jornal e revista da Inglaterra, assim. E nesse texto autêntico, o que é identificar o gênero textual, né? Eles não te diziam que o texto era, sei lá, uma resenha crítica. A gente tinha que saber identificar. Então, se começava errando o gênero textual, já errava toda a questão, né? Sim, porque daí não conseguia. Que daí você dava as características da resenha ali, na verdade o texto era, sei lá, era vamos dizer, um relato. Isso é uma coisa legal, porque a gente já estuda em letras, né? Então, vocês estão vendo como a gente aprofunda um pouquinho mais no Delta, né? A gente vai realmente lá na fonte, né? A gente vai lá no material, lá nos métodos de ensino, a gente vai muito realmente a fundo. E a segunda tarefa dessa parte, então, era analisar exemplos de linguagem desse mesmo texto autêntico, comentando sobre a forma e o uso das palavras, né? Então, assim, daqui a pouco tinha um verbo ali nesse texto que ele não estava sendo usado com um sentido literal, ele estava sendo usado com outro sentido. Às vezes, aí a gente se confundia muito. Às vezes, vocês sabem que tem, por exemplo, um verbo em inglês que ele pode ser verbo e pode ser um adjetivo ao mesmo tempo. Então, você tinha que estar com isso tudo muito claro para dizer qual era o papel da palavra desempenhada naquele texto autêntico. O que ela comunicava naquele contexto. Habilidades de compreensão, né? Produção textual, de análise de materiais autênticos. Tudo isso. Vamos para as perguntas. Ok, Adriana, obrigada. A gente vai deixar gravado, então, e daí vocês podem assistir até o final, tá bom? Voltando, então. Aí a gente vai para a segunda parte da prova, tá? Tudo aquilo que eu falei até agora, 90 minutos. Então, são 5 tarefas e a quinta dividida em 2 questões. A segunda parte da prova, a gente começa com uma análise de aspectos positivos e negativos de um determinado teste para o aluno. O que Cambridge está testando aqui de vocês? Se vocês sabem os seus conhecimentos em assessment. Alguma vez vocês já pararam para pensar sobre o papel de uma prova no curso que vocês dão? Vocês preferem fazer as provas de vocês mais graduais ou vocês preferem avaliar depois de um ano? Vocês fazem um placement test quando o aluno vai começar o curso de inglês com vocês? Então, é sobre isso, é o conhecimento de vocês em assessment. Partindo para a segunda tarefa, então, a gente identificava propósitos de exercícios, então a gente ganhava ali nessa parte da prova uma imagem de uma unidade de um coursebook, né? Geralmente eram 2 páginas, Isso. assim, e a gente tinha que identificar os propósitos de alguns exercícios. Então, por que a aula da WeHelp começa com o warm-up? Né? Tô dando um exemplo da WeHelp, eu não caía no Delta, mas eram extratos do Interchange. Ainda não, né? Ainda não, né? Seria bom se chegasse assim, mas geralmente, como a prova é de Cambridge, a gente recebe extratos de livros conhecidos da Cambridge, tipo Interchange, né? Eu não sei muito bem quais são os outros, mas então eles te perguntavam, por exemplo, a 2A, identifica os propósitos desse warm-up. Por que tem warm-up aqui nessa unidade? Porque aí você lia a tarefa, não, aqui o warm-up é para movimentar o conhecimento prévio do aluno,
é para o aluno se dar conta dos gaps que ele tem de conhecimento nesse assunto. Você tinha que treinar o falar sobre o propósito do exercício, tá? Ok? Obrigada, Deikma. Obrigada pela presença. Assiste até o final depois na versão gravada aqui do workshop, tá bom? A 2B. Explicar como exercícios combinam numa unidade de ensino. Como é que eu combino o exercício de gramática com o exercício de conversação? Porque aquilo que vai aprender na gramática vai usar na hora da fala. Tô dando exemplos básicos, tá, gente? Na prova do Delta é um pouco mais corrido e mais denso. Às vezes mais difícil de entender ali, de você perceber qual é o propósito. Identificar as language assumptions. Será que através de um exercício de um material didático eu consigo entender qual é digamos assim, a teoria linguística que o autor seguiu? Será que através de um exercício de um livro de inglês, de um exercício de um lesson plan, eu consigo saber se o autor segue mais uma visão estrutural de gramática, se ele segue uma visão mais funcional da língua? Será que esse autor acredita no communicative approach ou no método audiolingual? Então, é interessante que, quando a gente fala de correntes de ensino, a gente tenha tudo bem claro, né? O que é cada corrente de ensino do inglês, o que é cada método, como esses métodos se dão na prática, principalmente no desenho de um material didático. Ainda no Paper 2, então, na Task 3, essa era a minha parte preferida da prova. Eu adorava fazer os mocks, assim, gostava muito. E eu acho que é legal até, talvez... É uma das partes que mais vale da prova. eu acho que essa parte da prova a gente poderia fazer um workshop só sobre ela, tá? Gente, o que é um brainstorming, né? Uma chuva de palavras ali. E era um brainstorming sobre metodologia, era a parte final. Geralmente temas polêmicos do ELT. Então, nesse brainstorming, eles davam um tema polêmico, tá? Por exemplo, o uso da língua mãe em sala de aula. Não deixa de ser um tema polêmico. Tem gente que diz zero português. Tem gente que diz, não, mesclar o português e o inglês. Tem gente que diz, não sei o quê. Então, assim, é um tema que gera controvérsia. Você tinha que se posicionar com os prós e contras, tá? Prós e contras de usar a língua mãe em sala de aula. Tudo em frases, né? Tudo em frases, com escrever bullet por points. Bem visível para quem não podia ser um parágrafo, tinha que ser Não. bullet points. Tudo escrito no formato, tá, gente? O que mais caía? O uso de língua mãe, o uso de livros didáticos, o uso de material autêntico, o uso do ditado. Vocês já fizeram ditado em sala de aula? Eu fiz já, às vezes eu faço com os meus alunos ditados simples, assim. Então, isso também era um tema polêmico. Ditado não ajuda, ditado ajuda. Por quê? A nossa prova caiu, que é o uso da transcrição fonética, né? Transcrição fonética, usaram. Então, foi esse o nosso brainstorming, foi o uso você usar ou não a transcrição fonética, o IPA, em aula. Será que vocês conseguiriam elencar prós e contras? Então, era isso, né? Do módulo 1, essa foi a prova que a gente fez em 2 partes de 90 minutos, tá, gente? Como eu falei para vocês, tá? É importante que quando você encara o desafio de fazer ou de se preparar para o Delta, você tenha tempo livre para estudar, mesmo que seja um professor experiente, porque você, além de ter o conhecimento em todas as áreas do ensino, desde língua até métodos, você precisa entender as partes da prova, que são muitas, como vocês viram, escrever muito em pouco tempo, e escrever com assertividade e dentro do padrão de resposta de Cambridge. É como se preparar para um vestibular de medicina, né? Tem que dominar tudo sobre teaching. É possível fazer, a Elisângela perguntou, né? Vocês acham que dá para fazer sem um preparatório formal? Tem gente que faz sem um preparatório formal, tá? Daí tu só paga a taxa da prova. É possível. Só que daí tu não vai ter a orientação de como fazer a prova. Mas sim, dá. Esse é o único, o Delta, o módulo 1 e o módulo 3 você pode fazer sem um centro de formação. O módulo 2 não. O módulo 2 não, porque é prática assistida. É uma extensão do CELTA, né? Então, o 1 e o 3 sim, pode fazer.
Pode estudar por conta. Inclusive, a Gabi, essa amiga nossa que mora em Dublin, ela fez com a gente também o Delta, e ela fazia um curso que, assim, ela não pagou muito caro, né? Ela tinha um grupo de discussão, Isso. eram os conteúdos, e o que ela tinha era acesso ao grupo de discussão. Era tudo, assim, um self-study, com algumas... Ela tinha uma tutora que lia os trabalhos e que lia as respostas nas provas simuladas e avaliava ela, mas... assim, e ela foi super bem. Então, a gente entende que realmente dá, assim, se você se dedicar. Uma coisa que me ajudou muito, gente, no módulo 1, ler o padrão de resposta esperado. Então, eu lia muito, eu fazia os testes simulados, eu estudava conteúdos na semana e no domingo eu fazia simulados. E após os simulados, eu mesma corrigia com a chave de resposta e eu me aprofundava no padrão esperado de resposta. Então, eu lia muitas respostas padrão. Isso me ajudou de uma forma incrível, assim. Só explicando para vocês o módulo 2 do Delta, né? Então, a gente viu o Celta. O módulo 2 do Delta, ele é muito parecido, porém se espera muito mais. E ao invés de 4 semanas, são 6, e o preço é grandiosamente proporcional também. Então, ao invés de pagar provavelmente 6 mil do Celta, você paga 10 mil do Delta. E os assignments são muito maiores, então eu não coloquei aqui o tamanho que eles esperam, mas é no mínimo o dobro. O lesson plan e o lesson stage são extremamente detalhados, então vai ser 20 folhas, por exemplo, para dar uma aula. Então, esse é o que a gente pensava em fazer, mas daí a gente pensou assim, vamos dar um tempo, vamos respirar. No meu Depois caso, a gente vem de novo. foi mais do que necessário. E o módulo 3, né, pessoal, que ele é praticamente um trabalho escrito, tá? Você escreve, você tem alguém que corrige, né, geralmente um tutor, Isso, antes de você mandar para Cambridge, né? e depois manda o trabalho para eles. É um trabalho de 4.000 a 5.000 palavras, como se fosse um TCC, assim, mais ou menos, né? Ou então, como é que a gente diz? Uma monografia, né? Esse trabalho, vocês escolhem a temática, tá? Pode ser a opção 1, que gira assuntos relacionados à evolução da prática profissional e especialização em IoT. E a opção 2, que é gestão de ensino da língua inglesa. Então, assim, na opção 2, vocês podem analisar, por exemplo, uma turma que existe, identificar possíveis problemas dessa turma e sugerir sugerir resoluções de problemas, né? Então, vocês podem identificar um problema numa realidade, Isso, tá? e daí tu cria todo um planejamento para aquela turma, né? Na opção 1, na evolução de prática profissional, vocês podem criar uma proposta de um curso. Isso é bem legal. É bem legal. Até de gestão, até de situações assim, relacionadas a você, talvez, fazer um curso para outros professores, uma mentoria, dá para fazer o que você espera dentro dessas duas áreas, tá? Só tem que estar dentro do padrão, né? Tem que estar nos conformes de Cambridge. O valor de 10 mil seria de todos os módulos juntos? Não, é por módulo, gente. Então, calma lá. Não é 10 mil o módulo 1, 10 mil o módulo 2, 10 mil o módulo 3. Não, o módulo 2, ele é mais semelhante ao Celta, e como ele é completamente presencial ou presencial online, ele é o mais caro. Então, esse custa 10 mil. Os outros, o módulo 1, na época a gente falou em torno de 1.000, 2.000 reais, né? Na prova acho que deu R$ 1.000. O que acontece no módulo 1? Como o módulo 1, eles oferecem esses cursos preparatórios, não raro vocês vão comprar o combo, né? O preparatório já com a taxa da prova, que foi o que aconteceu com a gente. Parceladinho no cartão de crédito. Isso, quando for um curso do Brasil, né? Exato, E o módulo 3, eu não sei dizer valores, porque a gente não chegou a pesquisar. eu não sei dizer valores, mas eu acredito que seja mais ou menos o módulo 1, assim, equivalente, tá? Mas também, novamente, se você achar que não é necessário fazer todos, não precisa, tá? Eu, como eu disse para vocês, eu gostei muito de fazer o módulo 1 porque me abriu muito a visão para questão de produzir os materiais didáticos, de entender as correntes de ensino, então realmente fez o que eu queria que fosse, né? Revisitar minha faculdade, mas inclinado ao seguir a carreira para algum ponto, né?
Essa foi a minha leitura indispensável, How to Pass Delta. Ele é um guia bem bacana que te dá dicas assim bem diretas para fazer os 3 módulos. Então foi o meu livro de cabeceira, né, como a gente diz. Isso aí. Dúvidas, dúvidas? O que vocês acharam? Vocês acharam interessante as tarefas, o que tem que fazer? Vocês gostariam de fazer uma prova assim? Sim, eu tô cada vez mais convencida. Eu fiquei pensando sobre o Celta depois, Cris, eu queria te perguntar, assim, o salário de professor da Inglaterra, por exemplo, ele é bom? Depende Tipo, do vale a pena que investir na carreira? hoje, sabe? Porque o custo de vida da Inglaterra aumentou também, né? Com a saída deles da União Europeia, e com a questão do gás ainda, que tá a questão ali da guerra entre Rússia e Ucrânia, o custo de vida deles está mais alto. Na época, quando eu entrei, eles pagam. Tem várias maneiras que tu pode receber na Inglaterra. Tu pode receber por hora, pode receber semanal, ou tu pode receber anual. Então, por hora, todos esses fatores, normalmente tu recebe ou a cada 2 semanas ou mensalmente, tá? Mesmo eles tendo esse estilo de pagamento. Na época, logo que eu entrei para ser professora, eu ganhava menos de que como babá. Como babá, eu ganhava muito bem, porém, eu não gostava. E eu ganhava, na época, 22 mil libras por ano, dividido, né, em 12 meses, claro. E depois eu fui para um cargo sênior, daí ficou 28 mil por ano. Mas pode aumentar, né? Esse salário, conforme tu vai crescendo na profissão, ele pode melhorar. Em escolas de ensino fundamental e médio, os profs ganham melhor do que eu trabalhava em curso de idiomas e depois como teaching assistant. Então, o salário era ok, não era ótimo. Ah, isso era muito bom. Tá, não trabalhava muito. Eu trabalhava 30 horas e tinha, vamos pensar, 40 dias de férias pagas. Então, isso não quer dizer que eu tinha 1 mês e 10 dias. Não, eu tinha muito mais, era 60, 2 meses praticamente. E a vantagem da Inglaterra, né, da União Europeia em si, é que tu não precisa tirar esse, por exemplo, que nem aqui no Brasil, 15, 15 ou 30, depois 15. Não, tu quer tirar 2 dias? Tu pode. Só tu não leva adiante, não leva pro ano seguinte se tu não tirou tudo. Tu perde, então. Tu perde. Tu tem que Isso. tirar dentro do 1 ano esses... Isso. E a questão do ano letivo na Inglaterra, nos Estados Unidos, ele é muito interessante. Como é que ele funciona? Tu começa o ano em setembro, e daí, cada trimestre, no meio do trimestre, tu para por uma semana. Terminou o trimestre, então, digamos, setembro, outubro, meio de outubro para uma semana. Terminou novembro, para 2. Daí começa o novo trimestre, daí começa a contar de novo, daí ali no meio para uma, começa a contar de novo, para 2, e assim por diante. Daí lá em agosto, não trabalha agosto, né? Então ele acaba tendo mais tempo de folga, assim, para dar aqueles brain breaks super necessários do que o sistema brasileiro. Tchau, Karina, até mais. Eu acho que alguém comentou de mestrado aqui. Posso ir pro chat, Uhum. Cris? Aqui, muito interessante, igualmente trabalho assim, gente. Os exames de Cambridge, eles exigem muito da gente. Dá aquela sensação, assim, de missão cumprida no final, né? Mas realmente precisa de uma organização pessoal, porque a gente vai estar trabalhando menos, vocês precisam dar menos aulas nesse período, tem que dar um jeito de reduzir e gastando no curso, né? Então é bacana fazer uma programação para investir ali nesse curso. Eu até gostaria, mas eu não sei se farei. Mestrado seria melhor. O mestrado, ele é um outro caminho, né? A gente hoje está falando do caminho dos Cambridge Exams, mas o mestrado, a carreira acadêmica, ela é apenas um outro caminho, né? Que também a gente consegue, né? Como a gente diz, chegar num conhecimento assim de nível
incrível e pesquisar muitas áreas, né, dentro do ensino do inglês. Então, é vocês escolherem o que vocês se identificam mais, né? E aonde que vocês querem ir? Por exemplo, Área de se vocês atuação. querem ficar no Brasil trabalhando, não sei, vai entrar no Instituto Federal, vai entrar numa universidade, faz mais sentido fazer os cursos que têm validade no Brasil. Ah, não, eu quero ir para fora, tenho intenção de morar fora ou continuar com o meu próprio negócio. Vale a pena investigar como é que funciona um Celta, um Delta, um Teacher Trainer nesse sentido. Mais alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? A gente podia fazer uma fotinha, né? Ah, com certeza. Vamos abrir a câmera, quem puder. Tu tira a foto, Cris. Tiro, É puxa. melhor fotógrafa do que eu. Pera lá. Vamos só esperar que o pessoal tá abrindo a câmera. Sim. Eu acho que tem muito fio aqui. Pera lá. Deixa eu fazer um print screen também. Tu consegue apertar pra nós? Aqui. Aqui, nesse. Mais uma fotinha. Segura o sorriso. É isso? Não sei. Acho que eu não apertei na coisa certa. Pera lá. Ah, agora sim. Ah, olha, foi. Tem que só salvar esse negócio. Perfeito. Gente, então nosso primeiro We Help You Shine, eu fico muito feliz da gente poder ter esses encontros. Espero que tenham gostado, que a nossa experiência contribua e tenha clarificado, enfim, alguns conceitos em relação a essas provas e mostrado um pouquinho do que é a realidade de fazer uma prova dessas, do tipo de tarefas que vocês vão encontrar, de conhecimentos que vocês têm que desenvolver. E é isso, eu também estou ansiosa pelo próximo. A gente já tem o nosso próximo We Help You Shine, que vai ser com a teacher Josie. E ela vai estar falando sobre práticas, né? Práticas, como melhorar a carreira de vocês, né, profissionalmente. Então, como melhorar o negócio de vocês como teachers particulares. Como teachers particulares, como situações que vocês vão encontrar. E ela tem ela é muito legal e tem muito conhecimento. A gente vê ali no grupo que ela tá sempre com a gente, né? Então, ter a Josi aqui com nós será incrível também. Tá, gente? Então, espero que... Não sei se vão dar aula agora, se vão descansar, mas tenham uma ótima sexta-feira. Fiquem bem e obrigada de coração pela participação de vocês, tá bom? A gente se vê lá na comunidade. Beijo. Tchau, tchau.